Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 14 de dezembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, essa daqui era a curva da semana passada. Oficialmente a gente estava registrando 349.035 casos e hoje, no mesmo período, a gente já está registrando bem mais, 368.279 casos. Então, visualmente a gente vê que o represamento está fazendo um impacto significativo nas duas últimas semanas e tem um pequeno impacto há 3 semanas atrás, e de fato foi isso que aconteceu. O represamento de uma semana chegou a 5,5%, aqui 18.659 casos que demoraram até uma semana para entrar no sistema, e aqui o represamento de 2 semanas ainda não desprezível, 5.000 casos, arredondando, né? Que 2,2% de impacto em 2 semanas atrás, os casos demorando muito tempo para entrarem no sistema da Secretaria Estadual da Saúde. Isso provavelmente por causa da grande demanda por testes, né? Então, por isso que hoje, oficialmente, a gente está registrando 376.590 casos, mas a gente não pode confiar nesse número, a gente tem que fazer um ajuste. Eu hoje ajustei 5%. A gente estaria com 5% de represamento, chegando a 395.420 casos ontem, né, no dia 13 de dezembro. E há uma semana atrás eu também fiz um ajuste aqui de 1%, se eu não me engano, e chegamos aqui a 371.922 casos no dia 6 de dezembro. E por que a gente está olhando isso? Porque aí a gente tem esse impacto aqui no número de novos casos, né? A gente teria chegado nessa semana do dia 22 ao dia 29, foi a semana com o maior número de confirmações. E aqui os dados já estão praticamente consolidados. Então seriam 25.870 novos casos. Com esse ajuste de 1% na semana aqui do dia 6, a gente tem mais ou menos o mesmo número de novos casos do que nessa semana do dia 22 ao dia 29, 25 mil. Mas a grande vitória é que a gente quebrou essa tendência de crescer 8% por semana. Lembra que eu já tinha falado, né? Aumentar o percentual relativo era horrível porque mantém um crescimento exponencial. Se a gente consegue diminuir esse percentual, significa que a gente está quebrando o padrão exponencial. Então, por isso que esse 7% aqui é muito bom, é uma vitória, pelo menos uma notícia boa hoje a gente tem aqui, que talvez a gente tenha quebrado esse padrão exponencial. Tá certo que os dados aqui não estão consolidados e esses 371.922 casos é praticamente um chute, né, que vai ter um represamento de 1%, mas eu até acredito que não vai ser muito diferente disso. Então, uma boa notícia aqui. Claro, esse 6%, esses 23.500 casos, é um chute um pouquinho mais alto, vamos dizer assim. A gente não tem como saber ainda se esses dados estão próximos ou não de consolidar. Daqui a 2 semanas a gente vai poder dizer com certeza. E na semana que vem a gente já vai poder ter um palpite mais correto, né? Então, se a gente olhar aqui o número de novos casos por dia, a gente vê que nessas 3 semanas a gente teve mais ou menos o mesmo número de contaminações. Embora aqui na semana do dia 30, nessa semana passada, a gente teve o dia com o maior número de registros até agora. Mas só que isso daqui foi um represamento, assim, porque na média essa semana ficou com o mesmo padrão da semana anterior. Aqui, olha só, por dia, nessa semana a gente tinha registrado 3.696 casos por dia e na semana passada 3.585. Então, se esses números se consolidarem nesses valores, o que pode acontecer, a gente vai estar passando por um período assim, meio que de estabilidade ou com um leve decrescimento. E isso pode significar que o grande problema mesmo foram as campanhas eleitorais municipais, essas aglomerações que aumentaram muito o número de novas contaminações e aumentaram muito o número de aumentaram muito o número de casos ativos. Depois eu vou mostrar o gráfico do número de casos ativos. Mas a boa notícia é que agora parece que as aglomerações diminuíram. Claro, a gente ainda está num patamar muito alto de novos casos por dia, exatamente porque teve esse aumento no número de casos ativos.
Então, digamos assim, agora está mais fácil se contaminar, tem mais gente na rua portando o vírus. E por isso que vai demorar para a gente voltar a ver esses 2.000 casos por dia, que já era um patamar alto, lembrando, o auge da primeira onda foi 2.274 casos por dia no dia 7 de agosto, isso na média. Então a gente ainda está bastante acima do patamar do auge da primeira onda. E vai demorar, pelo que me parece, que esse decrescimento não vai ser um decrescimento tão rápido, porque o número de casos ativos está muito alto. Simples assim. Então aqui parece que a gente vai ficar um bom período ainda de estabilidade, variando aqui na faixa de 3.000 a 3.500 casos por dia. Seria ótimo que semana que vem eu viesse aqui e dissesse não, o represamento não é tão alto e na verdade a gente está decaindo mais rápido do que o previsto. Isso seria ótimo, mas a gente tem que ficar de olho e continuar se cuidando, porque o fato tem muito mais casos ativos hoje em dia e ainda mais a gente está num período com muitas novas contaminações por dia no estado. Agora, pessoal, número de recuperados, a gente vê essas curvas que estavam mais pertinho antes, começaram a se afastar, mas agora parece que elas estão meio que equidistantes, não está pelo menos continuando a se afastar. O que significa isso? Significa uma estabilidade no número de casos ativos. Está muito alto esse patamar de 36.931 casos ativos. Se a gente olhar aqui o gráfico, a gente vê que há 8, 9 semanas atrás a gente tinha 14.000 casos ativos, hoje bem mais do que dobrou. A gente está aqui na faixa de 37.000 casos ativos já há 3 semanas, basicamente. Então, de 14.000 para 37.000 é bem mais do que o dobro, é o dobro e mais meio, né? Então, a gente está quase o triplo até, né? De 14 vezes 3 é o quê? É 42, está mais perto do triplo do que do dobro. Então, a gente está num período que tem muitas pessoas contaminadas e contaminando. Essa é a grande preocupação. Quando os casos ativos começarem a baixar, voltarem para patamares aqui 15, 20 mil, aí vai diminuir também as novas contaminações. Mas vamos lá, e os óbitos, essa é uma notícia não tão boa, mas enfim, resumindo os casos ativos, a notícia ruim é que eles subiram para um patamar muito alto, mas a notícia não tão ruim é que pelo menos esse patamar está sendo estabilizado, não continuou subindo o número de casos ativos, que nem tinha acontecido já há bastante tempo, sempre subindo o número de casos ativos, agora parece que deu uma estabilizada. Os óbitos, eu tenho uma notícia não tão boa nos óbitos, infelizmente a gente está vendo uma aceleração nos óbitos, tá certo que a taxa de letalidade está diminuindo, mas já falei disso, a taxa de letalidade está diminuindo porque os casos estão aumentando, não porque os óbitos estão diminuindo. Porque olha só, essa semana do dia 29 ao dia 6, que já está mais ou menos consolidada, a gente chegou a 373 óbitos nessa semana. Lembrando que o auge dos óbitos foi entre o dia 28 de julho e 3 de agosto. Nesses 7 dias, a gente tinha registrado 439 óbitos. Então, a gente ainda não passou do auge dos óbitos, mas infelizmente a gente está cada vez mais se aproximando. E os óbitos dessa semana, infelizmente, não estão consolidados, né? A gente sabe que a gente vai acabar fechando essa semana com mais óbitos do que 242. Semana que vem é que a gente vai poder dizer. E agora, a testagem do estado essa semana, eu nem sei o que dizer, é vergonhoso, uma positividade de 45,8% no PCR. Isso daqui está sendo feito completamente errado. Tem que testar muito mais, essa positividade tinha que estar abaixo de 20%, e isso é dando uma colher de chá, porque a positividade recomendada é abaixo de 10%. Ou seja, tinha que estar fazendo 3, 4 vezes mais testes do que está sendo feito. Isso daí é um fato. E a positividade do teste rápido também muito alta, e a positividade geral também 35,4%. Mas só que por que eu queria aproveitar esse slide aqui, pessoal, só para comentar por que essa análise da testagem é tão importante, porque tem muita gente que diz, mas esconderam os casos durante as eleições. Não esconderam os casos durante as eleições, exatamente porque se tivessem escondido os casos, os dados da testagem teriam tido uma diferença. E a gente olha, semana a semana os dados da testagem estão sempre mais ou menos nesse patamar, entre 60 e 80 mil casos. Então por isso que eu não acredito que houve aquela fraude de esconder
casos durante o período eleitoral. O que eu acho é que o período eleitoral era exatamente aquele tempo entre começarem as aglomerações e não estourar ainda. Estourou depois das eleições, meio que por uma coincidência temporal. Pelo menos é isso que eu acredito. Eu sei que tem muita coisa estranha aí no meio desse meio político, mas eu não acho que tenham sido escondidos casos, viu, gente? E essa semana, pela primeira vez, né, eu já falei especificamente disso num vídeo, 2 regiões entraram aqui na bandeira preta. E isso daqui é um alerta não só para essas 2 regiões, mas para o estado inteiro. Lembrando que a região de Caxias pegou na trave de também ficar com a bandeira preta, né, gente? Ficou com a média 2,49, uma média muito alta. Isso é um alerta para o estado inteiro. Isso significa o quê? Que o sistema de saúde do estado está à beira do colapso. Não adianta se tem plano de saúde, se não tem plano de saúde. Então, a grande questão agora é proteção, prevenção e utilizar a máscara, utilizar álcool gel e evitar aglomerações, tá, gente? Porque se der algum problema, pode ficar muito difícil de conseguir um leito de UTI mais adiante se precisar. Então é por isso que essas bandeiras pretas foram acionadas. Vamos ver, amanhã sai o resultado dos recursos, vamos ver se elas se mantêm, mas só que o que a gente sabe é o seguinte, esses recursos são recursos políticos. O dado nu e cru está dando 2 regiões com bandeira preta. Isso é inegável. E se essas regiões estão com bandeira preta, significa que a situação está muito complicada, tá, pessoal? Então, se cuidar, que nem eu já disse. Bem, muito obrigado. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários e até a próxima.